Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Nós estamos aqui em mais um estudo de Escola Bíblica Dominical, hoje, no dia 19 de julho de 2020. E mais uma vez, agradeço muito aos irmãos que têm contribuído com a nossa campanha A Caixa Está Vazia. Essa é uma campanha que temos arrecadado alimentos não perecíveis, para montar aí um kit de cesta básica. Temos arrecadado também produtos de higiene, produtos de limpeza, fraldas geriátricas, fraldas para crianças, enfim. Arrecadamos roupas de frios, cobertores, brinquedos, se você quiser doar. Tudo isso no intuito de abençoar vidas. Todas as semanas a nossa caixa realmente tem estado vazia, porque tem sido destinados todos esses itens, todos esses produtos para abençoar a vida de pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida. E se você estiver passando por alguma necessidade, se souber de alguém que precise de qualquer um desses itens, nos procure. Vamos juntos ser bênção na vida uns dos outros. Amém? Mais uma vez, eu peço a sua gentileza aí, que se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui do YouTube, ou no canal da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, ou de Serra Dourada 2, se inscreva. Como nós temos sempre dito aqui aos domingos, em todas as nossas programações aqui, queremos muito chegar a 1.000 inscritos para poder melhorar cada vez mais a transmissão aqui dos nossos vídeos, mesmo quando depois retornarmos à nossa normalidade aí dos cultos presenciais. A gente quer continuar ainda transmitindo pela internet aí para poder alcançar cada vez mais e mais pessoas com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Não se esqueça também de, além de curtir aqui os nossos vídeos, compartilhe também. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus. Amém? Posso contar com você? E o nosso estudo de hoje, dando continuidade aqui à nossa série de estudos do Sermão do Monte, estamos aprendendo acerca daquela famosa oração dominical, ou a oração do Pai Nosso, como é muito conhecida também, não é mesmo? E o texto de hoje, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, agora vamos ver o versículo 10, que diz o seguinte: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E que o Espírito Santo do Senhor, meus queridos, nessa manhã, mais uma vez, nos instrua ao estudo da palavra do Senhor. Nós vamos aprender aqui acerca dessa oração dominical, a oração do Pai Nosso, exatamente mais uma vez aqui, recapitulando que Jesus Cristo está ensinando os discípulos a forma como se deve orar, a maneira como se deve orar. A oração ali para o povo judeu sempre foi algo ligado ali à forma deles conversarem com Deus a partir do relacionamento que eles tinham com Deus. E a gente viu nos outros domingos que o judeu ele não se relacionava muito de forma pessoal com Deus. Ele tinha muito aquela questão, aquela visão de Deus como Deus do povo, Deus da nação. Nós vimos também que Jesus ensina que nessa oração algumas petições, por exemplo, as 3 primeiras voltadas para Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. As outras petições aqui, elas são voltadas para as necessidades dos próprios seres humanos. É o pão nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. E nessa oração aqui, nessa oração de Jesus, nós somos ensinados que quando chegamos à presença de Deus, nós devemos reconhecê-lo como sendo o nosso Pai Celestial. É claro que nós também podemos reconhecer o nosso Pai Celestial como sendo um Pai coletivo, aquele que cuida de nós e tem planos maravilhosos para as nossas vidas. Ele é o nosso Pai pessoal e também o Pai de uma nação, o Pai de um povo, é o povo do Senhor. É por isso exatamente que Jesus ensinou a orar o Pai Nosso, indicando que nós podemos sim nos achegar a Ele todos juntos como família na fé, nos importando uns com os outros, ao invés de simplesmente nos importarmos simplesmente com nós mesmos, com as nossas próprias necessidades. Portanto, Pai Nosso que está nos céus. Nós vimos também que o termo no céu deve nos fazer lembrar acerca do governo de Deus, da soberania de Deus. Nosso Deus é soberano, Criador de todas as coisas, e Ele tem o domínio sobre tudo. Portanto, Ele deve ser continuamente reverenciado como tal. É por isso que a petição de Jesus é: santificado seja o teu nome, nos lembrando aí que devemos ser consumidos por aquilo que Deus é. Os nomes que nós vimos de Deus
representam a sua pessoa, representam as suas qualidades. Os nomes de Deus ali devem ser sempre lembrados por nós, porque demonstram o fato de que nós conhecemos a Deus e diante de quem Ele é, nós sabemos nos comportar diante dessa realidade. Mas o grande problema é que a humanidade, desde a queda, o grande problema da humanidade tem sido o fato de que nós somos consumidos por nós mesmos, pelo nosso nome, pela nossa honra, pela nossa glória, ao invés da honra, da glória e de olharmos para o nome de Deus. O termo consumidos que eu estou utilizando aqui é no sentido de a gente se preocupar com aquilo que Deus é. A nossa vida está cheia, repleta daquilo que realmente nos satisfaz, que é o próprio Deus. Mas, infelizmente, por causa do pecado, assim como Adão e Eva, todos nós, seres humanos, nós somos tentados nesse mesmo sentido. Muitas vezes nós queremos ser como Deus. Foi a mesma tentação também daquelas pessoas ali na Torre de Babel. Eles queriam fazer um nome para si mesmos. Eles queriam ter os seus nomes conhecidos ali por fazerem exatamente uma torre tão grande que alcançaria os céus. Mas nós não podemos perder de vista, meus queridos, que devemos ser consumidos com o nome de Deus e não com o nosso nome. Devemos nos preocupar, sim, em exaltar o nome do Senhor e não o nosso próprio nome. E hoje nós veremos aqui que Jesus chama os seus seguidores a orarem pelo reino de Deus, pela vinda do reino de Deus. Vamos ver um pouquinho então acerca do que é o reino de Deus e o que significa pedir que o reino de Deus venha. Vamos começar falando então acerca do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que Jesus quis dizer com isso? O reino de Deus, a gente sabe que é um tema muito importante dentro do Novo Testamento, tanto que nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele é mencionado por 103 vezes. Por exemplo, João Batista ensinou que o reino dos céus estava próximo. O próprio Jesus Cristo pregou o reino em cada cidade que ele passava, em cada vila que ele passava, curando pessoas, restaurando a saúde de tantas outras, alimentando multidões. O fato é que todo judeu esperava pela vinda do Messias, que traria ali então o reino de Deus. Só que eles tinham uma visão um pouco distorcida acerca do que significava o reino de Deus. Na mente do judeu, o reino de Deus seria algo do tipo assim, que chegaria expulsando os romanos, que dominavam ali tanto Israel quanto grande parte do mundo conhecido da época. Mas qual que é a visão de Jesus? A visão de Jesus acerca do reino de Deus. E aí nós precisamos nos lembrar que existe sim um reino universal de Deus. E as Escrituras como um todo, não apenas o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, toda a palavra de Deus nos ensina que Deus governa soberano sobre tudo, sobre todos, como um rei. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. É o que o Salmo 145, versículo 13 nos diz. Mas ainda o Salmo 103, versículo 19, vai dizer o seguinte: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Ainda no Salmo 24, no versículo 1, diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Esses e tantos outros textos na palavra de Deus vão confirmar para a gente a realidade de que todo o universo e todos os que nele vivem fazem parte desse reino universal de Deus. Deus está sempre no controle, a vontade de Deus ela é sempre feita, é sempre realizada. Só que Jesus está se referindo aqui a um aspecto diferente do reino de Deus. Um reino que ainda está por vir em sua plenitude. Um reino que nós não seremos mais afetados pelo pecado e as suas consequências. Um reino onde não haverá mais dor, um reino onde não haverá mais choro, nem morte e nem luto. E é exatamente essa plenitude do reino de Deus que todos nós experimentaremos exatamente quando Cristo Jesus voltar. E todos nós estamos aguardando ansiosamente a volta de Cristo Jesus. É por isso que Jesus ora para que seja feita a vontade de Deus na terra como ela é feita no céu. Porque na terra, ainda nessa terra aqui, nós temos reflexos do nosso pecado, nós sofremos por causa do nosso pecado. Mas é claro que Deus não deixou de reinar, Ele não deixou de ser soberano por causa do pecado. Mas em sua soberania, aprove ao Senhor que a humanidade viesse
a passar por esse tempo aqui, desde a queda até a volta de Cristo Jesus, experimentando as consequências do pecado, mas ao mesmo tempo também experimentamos o grande amor de Deus. É possível sentirmos tudo isso. O grande amor de Deus sendo transmitido a nós através da sua fidelidade, através da sua bondade, através da sua misericórdia. O grande amor de Deus podemos experimentar através da pessoa de Cristo Jesus. Quando Deus criou a terra, ali como Deus todo-poderoso, soberano, ele decretou que Adão e Eva governaria ali como vice-regentes, como co-regentes. Eles governariam sobre peixes do mar, sobre pássaros, cultivariam o jardim, encheriam, povoariam a terra. Só que nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram, a humanidade inteira perdeu essa questão da gerência e o ser humano passou então a ter a sua vontade diretamente ligada com o pecado. Ele perdeu a sua vontade como sendo ali algo dentro da vontade de Deus. E aí o ser humano passou a agradar a si mesmo por conta dos seus próprios pecados. O ser humano passou a ser escravo do seu pecado. Homens e mulheres buscam seus próprios reinos e uma vez que estejam longe do Senhor Deus, eles lutam de todas as formas para defender esse reino por conta do pecado, por conta da carnalidade. Só que lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, depois da queda de Adão e Eva, Deus profetizou que haveria um filho que viria de uma mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Satanás e seu domínio não governariam para sempre. O pecado também não dominaria para sempre. Essa é a realidade que Deus mostrou para Adão e Eva e para todos nós. Nós vemos aí então histórias bíblicas, por exemplo, como a de Abraão, em que o próprio Deus prometeu abençoar todas as nações através da sua descendência, consequência daquilo que Deus já havia profetizado. Da descendência de Abraão, vemos ali a partir dos seus filhos Isaque e Jacó, temos o seguinte relato em Gênesis 49:10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aqui o texto está nos dizendo, dentro de todo esse contexto, que é exatamente da descendência de Judá, que nasceria um rei a quem todas as nações se submeteriam. Quando Deus libertou o povo de Israel ali da escravidão do Egito, novamente foi apontado ali o seu domínio, o seu reinado, o Deus soberano que mais uma vez agiu na história do seu povo. O seu plano era que através de Israel, daquele povo, as nações fossem levadas a adorar a Deus. Tanto que no Monte Sinai, Deus lhe deu leis. Deus deu leis ao seu povo para que o povo viesse a obedecer essas leis e dessa maneira as nações vizinhas reconheceriam a grandeza, a sabedoria de Deus e seriam então atraídas para ele. Mas assim como Adão e Eva, o povo de Israel começou a rejeitar o governo de Deus. Nós vemos ali na história contada ali nos livros de 1 Samuel, que quando ele foi um profeta de Israel ali, o povo pediu um rei que os governasse, assim como tantas outras nações ao seu redor tinham. Eles tinham um rei e queriam, ali as nações ao redor tinham um rei e o povo de Israel queria um rei. E aí Deus responde ao povo de Israel através de Samuel, dizendo o seguinte: disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. No entanto, percebam que Deus usaria até mesmo esse episódio, esse fato, para poder mostrar que ele nunca perdeu o controle. O governo sobre o seu povo, sobre todas as coisas. Deus continua sendo soberano, governando sobre tudo. Tanto que depois de Saul, aqui o primeiro rei de Israel, Deus deu ao povo o rei Davi. E Deus prometeu a Davi que a partir da sua descendência, de sua semente, viria um que teria o governo sobre todos. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Esse era o Messias prometido a Adão e Eva, o Messias prometido a Abraão, o Messias prometido a Judá, o Messias prometido a Davi, o Messias prometido a todo o povo de Israel e a nós. Os livros proféticos estão aí repletos de profecias falando acerca do Messias, da vinda desse Messias. Veja comigo o texto de Daniel, no capítulo 2, versículo 44, que diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre.
Daniel havia acabado de interpretar o sonho de Nabucodonosor. Ele descreveu aí que haveria 4 reinos principais, governando sucessivamente, e finalmente um último reino exatamente governaria para sempre. E aí esse primeiro reino foi o reino da Babilônia, o segundo o reino persa, o terceiro o reino da Grécia e depois o Império Romano. O reino final seria então o reino de Deus, que esmagaria todos os outros reinos e levaria-os ao fim. Ainda no livro de Daniel, no capítulo 7, versículos 13 e 14, ele compartilha mais um pouco a respeito desse reino final, dizendo o seguinte: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E nós podemos perceber que aqui nessa profecia de Daniel, o Messias é chamado de Filho do Homem. E esse é o termo preferido, o termo favorito utilizado pelo evangelista Lucas para se referir ao próprio Cristo Jesus, o Messias, como por exemplo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, em Lucas 19:10. Ou seja, fica claro para todos nós aqui que esse é um termo messiânico, uma designação daquele rei vindouro que governaria o mundo. Era exatamente o que João Batista estava se referindo quando declarou: o reino dos céus está próximo. E de acordo aí com a profecia de Daniel, Jesus trouxe um reino eterno que, mesmo durante o governo do Império Romano, o reino de Deus em Cristo Jesus acabaria por esmagar todos os outros reinos desse mundo. Mas nós sabemos que mesmo assim, Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Os judeus rejeitaram o Messias prometido, o Filho do Homem, mas nem por isso as profecias deixaram de se cumprir. Na sua primeira vinda, Jesus Cristo veio como um bebê, nascido de uma virgem, veio como um homem, em carne e osso. Ele veio como um rei pobre, um rei humilde, e antes de ir para a cruz do Calvário, esse mesmo Jesus declarou que o seu reino não era deste mundo. Naquele momento, o seu reino não era deste mundo, mas era configurado como sendo um reino espiritual. É como nós podemos ver no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 17, nos versículos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E aí dá uma lida depois, nos versículos posteriores aí, que vocês vão perceber que Jesus ele trata também acerca da sua segunda vinda, naquele momento em que haverá exatamente a implantação definitiva do reino de Deus, a implantação plena do reino de Deus. Mas o fato é que o reino espiritual que Cristo Jesus manifesta na vida de todas as pessoas é aquele reino em que se manifesta exatamente pelo fato das pessoas crerem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, de poder chamar a Deus de Pai, daquelas pessoas que morreram para si mesmas, daqueles que nasceram de novo através da ação do Espírito Santo, que promove o arrependimento, que promove a mudança de vida. E aí passamos a perceber que, ao fazer parte desse reino espiritual, nós aguardamos sim ansiosamente a vinda de Cristo Jesus para instaurar de forma plena o seu reino. Jesus contou várias parábolas acerca disso, para falar sobre esse reino espiritual e também em relação à expectativa do reino vindouro. Por exemplo, a parábola das minas, escrita em Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 27, onde um homem nobre distribuiu ali 10 minas entre os seus servos, e aí depois ele foi para um outro país, para um outro local, onde ele seria reconhecido como rei. Mas enquanto isso, enquanto ele não voltava, os seus servos tinham como obrigação de serem fiéis ali naquelas minas e fazê-las multiplicar. E para nós aqui, a gente sabe que dentro desse contexto está descrito aqui dons e talentos que nós devemos multiplicar para a honra e glória do Senhor, para que o reino cresça. E nessa parábola aqui nós percebemos que no fim dela, o rei ungido volta e recompensa os seus servos ali pela boa administração que fizeram das minas, colocando eles ali como autoridade sobre algumas outras cidades. No livro de Atos, lá no capítulo 2, o apóstolo Pedro disse que Jesus Cristo está exaltado à destra de Deus, à direita de Deus. Olha comigo os versículos 34 a 36.
porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E percebam aqui que Pedro utiliza o Salmo de número 2, um salmo messiânico. Ele estava declarando ali nesse momento que Jesus Cristo era o Rei prometido. No céu, Jesus Cristo foi ungido como Rei. E agora nós estamos aguardando aí o seu retorno, a sua segunda vinda com grande expectativa. E quando ele voltar, os seus servos, os seus mordomos fiéis serão recompensados e os infiéis serão julgados. Como o reino de Deus ainda não se manifestou de maneira plena, existem aquelas pessoas que se dizem membros do reino de Deus. Ainda hoje, existem pessoas que se dizem membros do reino de Deus, mas que na realidade não são. E no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 13, Jesus vai falar a respeito de uma parábola do joio e do trigo, ensinando que até a sua volta, a sua igreja terrena ali, ela seria como aquela mistura de joio e trigo entre salvos e não salvos. Muitos professariam a Jesus Cristo, mas viveriam ali uma vida de iniquidade, como nós sabemos que existe dentro das igrejas, provando exatamente o fato de que eles não nasceram de novo de verdade. E no final da parábola aí do joio e do trigo, Jesus diz que no fim dos tempos, os anjos eles pegam o joio, ou seja, aqueles que não nasceram de novo, e os lançam no inferno. Ao passo de que o trigo, os verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que nasceram de novo, estes sim entram no reino dos céus, no reino de Deus. E o ato de semear joio em meio ao campo aqui não era algo incomum ali nos tempos de Jesus, no mundo antigo. Quando os agricultores queriam prejudicar os seus concorrentes, eles faziam exatamente isso. Eles semeavam joio no meio do trigo, semeavam joio lá nos campos para que os seus concorrentes não tivessem uma boa colheita, não tivessem uma boa produção. E é o mesmo que Satanás tenta fazer isso no meio da igreja do Senhor Jesus. Mas aqueles a quem o próprio Deus já confiou a Cristo Jesus, jamais podem ser tirados da mão dele. Glórias a Deus por isso, nós pertencemos a Cristo Jesus, porque se dependesse de nós mesmos, se dependesse de cada um de nós, o entrar no reino dos céus ou a salvação, nós não conseguiríamos isso. Tendo visto um pouco acerca do reino de Deus, vale a pena a gente pensar o seguinte: o que significa orar para que o reino de Deus venha? Orar para que o reino de Deus venha significa, em primeiro lugar, orar pela salvação das almas. Você já parou para pensar sobre isso? Orar para que o reino venha significa orar para a salvação de almas. Uma vez que esse reino está atualmente presente aqui de forma espiritual, ele se expande à medida que pessoas, pela fé, recebem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador e assim ingressam no seu reino. Quando nós oramos pelo reino, nós devemos orar sempre para que o Evangelho seja pregado. O verdadeiro Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, que salva o pecador, que transforma o pecador, que dá vida nova. Quando nós oramos pela vinda do reino dos céus ou do reino de Deus, nós estamos orando também para que os missionários sejam enviados, para que eles sejam destinados a tantos outros locais que a gente mesmo não poderia ir, para que ali pessoas recebam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos acompanhado a expansão, desde a expansão da igreja de Atos, que a igreja tem crescido. Quando Jesus morreu, existiam ali cerca de 120 seguidores orando ali no cenáculo. Mas depois da descida do Espírito Santo, Pedro anuncia o Evangelho de maneira que 3.000 pessoas aceitam a palavra ali e são batizados. Mais tarde, a Bíblia declara que outros 5.000 homens vêm ao Senhor, e isso porque não foram incluídos mulheres nem crianças. O fato é que o reino tem se expandido. O reino se expandiu rapidamente e continuou a se expandir quando a gente vê que, por causa da perseguição, ainda lá no livro de Atos, vários discípulos começaram a se espalhar ali, o povo de Deus, por Jerusalém, Judéia, Samaria e todos os confins da terra, e chegou até nós aqui. E o reino continua se expandindo nos nossos dias. Talvez não tenhamos visto isso acontecer na nossa igreja local, mas precisamos olhar num contexto geral, precisamos olhar ao redor do mundo. É claro que muitas igrejas têm surgido aí, mas como nós falamos anteriormente, existem tantas denominações, existem tantos falsos seguidores de Cristo Jesus,
que acabam por deturpar a palavra do Senhor Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33, nós temos uma parábola contada por Jesus dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. E existem aí pelo menos 2 diferentes interpretações acerca dessa parábola. De um lado, ela poderia ali representar o crescimento explosivo do reino, como nós temos presenciado dia após dia, mas de um outro também poderia representar os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, os falsos mestres que têm entrado no meio da igreja. Aqueles que pensam que o fermento representa exatamente essas falsas doutrinas, os falsos mestres, eles se concentram no fato de que fermento é um símbolo muito utilizado nas Escrituras como se referindo ao pecado. Jesus mesmo advertiu seus discípulos a tomarem cuidado com o fermento dos fariseus, quando se referiu exatamente às falsas doutrinas deles. O apóstolo Paulo chegou a declarar o seguinte ao se referir ao pecado. Ele disse que um pouco de fermento é capaz de levedar a massa toda. Só que mesmo apesar dessa inserção de falsos ensinamentos, de falsas doutrinas por falsos mestres dentro do ambiente da igreja, como nós vimos, o reino tem sim se expandido. Deus continua reinando, Deus continua sendo soberano, continua no controle de todas as coisas. E nós estamos aguardando com expectativa a volta de Cristo Jesus. E enquanto aguardamos, em segundo lugar, orar para que o reino de Deus venha significa orar para que as pessoas obedeçam à vontade de Deus. O que significa isso? Todo reino tem as suas regras, todo reino tem as suas normas, as suas leis que os cidadãos precisam seguir. E é claro que isso também é verdade quando a gente fala acerca do reino de Deus. As regras, as normas do Senhor Deus para as nossas vidas são encontradas na sua santa palavra, nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E aí, a partir desse todo ensinamento da palavra de Deus, os pais ensinam os filhos a obedecerem aos mandamentos do Senhor. Logicamente, os pais ensinam tanto no falar quanto no viver na prática esses ensinamentos. O que se aprende nas Escrituras deve ser ensinado também na vida prática. E em terceiro lugar, nós precisamos entender que orar para que o reino de Deus ou o reino dos céus venha é orar pela volta de Cristo Jesus, a volta de Cristo e do seu reinado eterno, onde haverão novos céus e nova terra. Deus prometeu que no futuro um rei viria e esmagaria a cabeça da serpente. E isso aconteceu exatamente com a vinda de Cristo Jesus. Ele realizou isso através da sua morte, através da sua ressurreição. Só que o cumprimento final dessa profecia se dará exatamente com a sua segunda vinda. Por isso nós devemos orar. Devemos orar para que Cristo Jesus venha e traga a sua justiça eterna, traga a retidão, traga a paz, em nome de Jesus. E concluindo, meus queridos, a gente precisa perceber que essa petição da oração de Jesus, normalmente ela é uma petição que muitos perdem o objetivo que ela traz aqui para nós. E ela acaba sendo algo feito, realizado ali em vão. Porque se olharmos literalmente o que significa quando oramos para que o reino de Deus venha, nós podemos traduzir basicamente como sendo algo nesse sentido, que o teu reino venha agora. É um desejo que isso aconteça imediatamente. E aí nós precisamos estar dispostos todos os dias a fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Essa petição ensinada por Jesus deve nos levar ao arrependimento diante de tantos pecados que nós temos cometido, diante de atitudes egoístas, diante do nosso desejo de que o nosso reino sempre prevaleça. Quantas vezes nós fizemos essa mesma oração, mas na prática funcionou mais ou menos assim. Nós oramos, venha o teu reino, mas a gente diz o seguinte: Jesus, espera eu primeiro terminar a faculdade, espera eu casar primeiro, espera eu ter filhos primeiro, espera eu me aposentar primeiro. Ou seja, sempre primeiro a nossa vontade, não a vontade de Deus. É claro que nós devemos fazer planos, devemos ter planos, mas eles precisam estar sempre diante da vontade de Deus, porque o reino é dele e não nosso. Por isso oramos sabendo o que significa: venha o teu reino agora, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por mais essa manhã desse domingo.
onde pudemos aqui mais uma vez compreender a palavra do Senhor, e nós louvamos ao Senhor porque o Teu Espírito Santo nos instrui cada dia mais a observarmos atentamente a Tua santa palavra e extrair daqui princípios, extrair daqui regras práticas para a nossa vida, Deus, para que não venhamos a pecar contra o Senhor e ao mesmo tempo para que venhamos a ter qualidade de vida aqui nessa terra, Pai. Obrigado, porque mais uma vez nessa manhã entendemos que é necessário que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Nós queremos abrir mão do controle, Pai. Afinal de contas, nós nunca estivemos no controle, o Senhor que sempre esteve no controle. Mas nos ajude, Deus, a entender isso, que nós não governamos a nossa vida, nós não dominamos a nossa vida. É o Senhor que nos dirige, é o Senhor que tem sempre o melhor para nós. Nos ajude a colocar a nossa agenda, a nossa vida, os nossos planos, os nossos desejos, nossos sonhos, nossos propósitos. Nos ajude a colocar tudo isso nas mãos do Senhor. E dessa maneira, Deus, venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nos ajude a sermos obedientes à Tua palavra, nos ajude a fazer com que outras pessoas observem em nós a presença de Cristo Jesus. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Nós queremos viver uma vida de adoração, uma vida de exaltação ao Teu nome e não ao nosso nome. Nos abençoe nisso. E essa é a oração que te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Um grande abraço. Que Deus abençoe o seu domingo, abençoe a sua vida em casa. E não se esqueça também que às 15 horas nós temos uma programação com as crianças. Então, coloque seus filhos aí na frente do celular, na frente do computador. Participe com eles também, convide os amiguinhos deles, para que assim todos juntos possamos aprender e crescer no conhecimento da palavra do Senhor. E às 19 horas, o nosso culto aí de domingo, que com certeza será algo abençoador na vida de todos nós. Um grande abraço, que Deus te abençoe.